Senhor presidente, senhores deputados, deputada Conceição, telespectadores da TV Ali. Nós tivemos na última sexta-feira, eu, deputado Tony Medeiros e deputado Abdala Frache, participando de audiência pública que discutiu os problemas do aeroporto de Parintins. Audiência essa promovida pela Câmara Municipal de Parintins. O aeroporto de Parintins, hoje, há poucos meses do Festival Folclórico, está proibido por uma decisão judicial de receber pousos e decolagens durante o dia. A informação que isso ocorre por conta do perigo aviário. O lixão do município fica próximo ao aeroporto e há uma concentração muito grande de urubus na área que colocam em risco a aviação durante o dia naquele município. A informação que nós trazemos de lá, ela é preocupante, posto que, segundo o agente operador do festival, a empresa Gol, se não tiver uma confirmação da liberação do aeroporto até março, até o final de março, e amanhã nós já iniciamos o mês de março, irá transferir todos os voos de Parintins para outros locais. E isso, de certo, comprometerá a realização do festival, pelo menos nas proporções que historicamente ele conquistou. O povo de Parintins demorou 45 anos para consolidar o festival como não um dos principais, mas como o principal evento folclórico do país. E a incompetência e a incapacidade dos gestores públicos pode desmoralizar isso em apenas um ano. Quero registrar, e isso talvez seja o fundamental, que no final de 2008 foi incluído no orçamento do Ministério da Aeronáutica recursos para a recuperação de aeroportos aqui na região amazônica. E o Comara, comando da Aeronáutica da região amazônica, estabeleceu dentro do seu plano de obras e de ações a construção do aterro sanitário de Parintins para resolver definitivamente o problema do aeroporto de Parintins. E o senhor sabe o que aconteceu, deputado Cabo Maciel? O governador da época chamou o Comara e disse que não era para o Comara executar a obra do aterro sanitário, porque a CEINF iria fazer, deputado Zé Ricardo. O Comara tinha o dinheiro, o planejamento, a ação da obra, o governador chamou e disse que não era para fazer, que a CEINF iria fazer. Destinou R$1.600.000 para a execução dessa obra e até hoje nada. E o festival corre risco por conta dessa irresponsabilidade. Dessa irresponsabilidade absoluta. Nós poderíamos aqui, o problema de Parintins, ele é apenas o sintoma, deputado Zé Ricardo, de uma doença que atinge 60 dos 62 municípios do interior do estado do Amazonas. Carauari tem um aterro sanitário licenciado, Manaus tem um aterro sanitário que opera em condições não ideais, e os outros 60 municípios do interior do estado despejam os seus resíduos sólidos em lixões. Nunca houve uma ação de governo para superar esse problema, que é ambiental, que é de saúde pública, e que em Parintins ganha contornos de um problema cultural, econômico e social. Porque imaginem o prejuízo para aquele município da realização do festival folclórico sem pousos e decolagens durante um dia no aeroporto de Parintins. Parece que é preciso acontecer algo tão trágico como esse risco iminente para que nós tenhamos firmeza de propósito para superar o problema. Na audiência pública, o prefeito da cidade anunciou o compromisso do atual governador de mandar os recursos necessários para fazer o aterro sanitário de Parintins. Mas esse compromisso já teve em 2008, já teve em 2009 e foi renovado agora, deputado Abdala. Foi renovado.
Foi renovado diante da grave situação do município de Parintins e da possibilidade de comprometimento do festival folclórico. O agente operador do festival já disse que hoje não consegue vender pacotes porque não tem voos para Parintins. O incentivo fiscal que o governo do estado e que esta casa deu à TRIP para baratear passagens para o interior do estado não chega em Parintins, porque com a diminuição da quantidade de voos e com os acordos que existem de compras antecipadas no Pará, porque são 2 voos que passam por Parintins, mas vão para o Pará, as tarifas mais baratas já são todas ocupadas. Portanto, eu quero trazer esse problema para o nível que ele exige. O problema do aeroporto de Parintins hoje não é um problema do município de Parintins. O problema do aeroporto de Parintins hoje é um problema do estado do Amazonas. É um problema que tem a ver com a realização do maior evento folclórico do país. É um problema do Brasil. É como chegar perto do Carnaval do Rio de Janeiro com galeão fechado para pouso e decolagem durante o dia. Isso é um problema do Rio de Janeiro? É óbvio que isso é um problema do país. Eu amanhã farei um discurso específico sobre essa questão de recursos destinados para aterro sanitário, deputado Luiz Castro. Inclusive apresentarei um projeto de lei vinculando um percentual do FTI para aplicação em construção de aterros sanitários nos municípios do interior do estado do Amazonas. Mas nós temos que fazer um recorte, eu já ouço Vossa Excelência, que é o recorte de um problema imediato, que é o problema de Parintins. Que a discussão é o que precisa fazer, quanto custa e quem vai pagar a conta. Nós ouvimos muita coisa lá, mas o que é principal nessa história é isso. A conta de uma solução imediata para resolver o problema até o festival e a conta de uma solução imediata para que não volte a ocorrer o mesmo problema a cada ano, a cada proximidade da realização do Festival Folclórico de Parintins. Mas eu ouço o deputado Luiz Castro. Deputado Marcelo Ramos, a questão de Parintins está muito bem exposta por Vossa Excelência e nós corroboramos, reiteramos o que foi exposto e com certeza vai ser uma agenda prioritária desta casa, terá de ser uma agenda prioritária do governo do estado e, por que não dizer, também se inserir na agenda prioritária do governo federal, porque está no calendário turístico, é o maior evento da região norte, o maior evento cultural e turístico da região norte é o Festival de Parintins. E isso não é pouco, a região amazônica tem no Festival de Parintins o maior evento. E é, portanto, muito triste observar como se cuidou tanto de enviar recursos para a realização da festa e se descuidou da infraestrutura de suporte da festa, principalmente da infraestrutura de transporte. A questão dos resíduos sólidos, do tratamento de lixo, de aterro sanitário, pelo menos de aterro controlado, ela é dramática no estado do Amazonas e está ameaçando o transporte em muitos municípios. Carauari, por exemplo, está tendo um prejuízo seríssimo por conta das restrições de aeronaves e perdeu o voo da TRIP. Há mais de um ano, Carauari está apenas com um bandeirante, com a passagem aérea de mais de R$700, só um trecho. É mais caro ir para Carauari do que ir para Miami. Nós, portanto, temos que observar que há uma inversão de prioridades no estado do Amazonas até então. Este governo tem a obrigação de corrigir esta inversão de prioridades. Nós somos capazes de construir uma ponte, uma arena de R$500 milhões e não promovemos ainda um programa de aterros sanitários no interior para ajudar as prefeituras a desenvolver uma solução que é fundamental para a saúde pública. Portanto, o deputado Chico Preto, eu, Vossa Excelência e outros parlamentares que temos afinidade com esse tema, queremos conclamar todos os colegas para priorizarmos esta agenda nesta legislatura e que o governo do estado compreenda que isso tem que de fato ser realizado com ações de curto e médio prazo. Obrigado. Eu acato integralmente a parte de Vossa Excelência e peço ao presidente que nós possamos fazer aqui um acordo de lideranças para realizar na maior urgência possível uma audiência pública aqui na casa
para discutir essa questão do aeroporto de Parintins. Há um compromisso do governador de mandar os recursos, mas na situação que está, o recurso por si só não resolve. É preciso ter agilidade na execução das obras para tentar que o juiz federal flexibilize a decisão judicial que hoje proíbe pousos e decolagens de aviões comerciais durante o dia no município de Parintins. Deputado Zé Ricardo. Obrigado, deputado Marcelo. Só para também contribuir, vosso exemplo de Parintins é muito importante, porque ali você tem a questão do descuido ou descaso, falta de preocupação efetiva com a questão ambiental e o lixo, e isso está afetando o transporte, no caso, a inoperância do aeroporto. Mas você vai encontrar municípios que nem aeroporto tem, pegar o exemplo lá de Codajás, né? E é lixão também, é um lixão. E eu tive denúncia, estive lá também, isso foi no ano passado ainda, mas me confirmaram, que continua um lixão que está causando uma poluição, inclusive ali no lençol freático, na redondeza, onde inclusive tem projetos de piscicultura e outros projetos, né, na área da produção rural, todos prejudicados por conta desse lixão. E assim, realmente, se pegar um por um dos municípios do interior do estado, você mostra, e aliás, até de se perguntar o que foi feito ao longo desse tempo, o que o governo do estado fez para evitar que se chegasse a esse ponto. Mas agora, com essa legislação federal, acho que é um bom momento, realmente, que o governo federal possa disponibilizar mais recursos, mas que os municípios e o estado entrem realmente, porque o Amazonas não pode dar esse péssimo exemplo para o mundo e prejudicar a população, que é o povo que está sofrendo em cada município desse. Obrigado. Senhor presidente, há um pedido do deputado Regis, se Vossa Excelência permitir. Permitido por... Quem cala consente. Deputado Marcelo, agora obviamente eu tenho batido na tecla e muitas vezes até parece que eu fico dando exemplos, onde infelizmente eu não tive o acompanhamento nos 4 anos que fui prefeito da casa que eu pertenci, 10 anos. Eu encontrei uma lixeira que eu tenho toda filmada e fotografada. E eu lhe mostro como entreguei essa lixeira. Aí você vai fazer uma pergunta. Até onde tem existido interesse do administrador municipal? Eu tenho filmado, fotografado e tenho um depoimento das pessoas que por ali passavam e viram o que eu recebi e depois visitavam com os estudantes. Eu passei a ter um lixão com preocupação do administrador público, preparando células e já tentando organizar da melhor maneira possível com determinado aconselhamento técnico. É muito prático quando governante passou, governante não passou. Por que tantos municípios priorizam tantas outras coisas e ficam toda hora pedindo nos prefeitos na antessala do governador? E por que não insistem e persistem? Será que é porque não dá voto? O lixão? Então é uma coisa para essa casa pensar e pedir a reflexão dos administradores municipais. Até onde, e mesmo dentro do pouco, qual investimento é feito nos nossos lixões, nos municípios? Essa é a minha participação. Deputado Regis, acho que a sua reflexão é importante e é importante complementá-la. Por que o governo do estado manda tanto dinheiro para asfalto no interior do estado e não manda 1 centavo para tratamento de resíduos sólidos? Desculpa que eu não vou fazer o à parte do à parte. Mas essa pergunta é que o porquê que o governo do estado manda, o porquê que os prefeitos se interessam tanto. Também é fácil. Temos que fazer essa reflexão. Deputado Vicente. Deputado Marcelo Ramos, eu cumprimento Vossa Excelência pela abordagem que traz para essa casa e principalmente sobre os pedidos de reflexão que Vossa Excelência apela a todos. Bem, a propósito, quem assistiu o jornal O Fantástico ontem à noite, viu a triste reportagem mostrada, dentre os quais o município do Amazonas, que é o município de Tefé. A grande verdade, deputado Marcelo, é que se o senhor andar nos 61 municípios do interior, o senhor vai ver que a realidade não é diferente umas das outras. Lamentavelmente, a gente vê, ou seja, tempos atrás, o deputado Regis, a testemunha, conhece isso aí, a cidade de Anamã, vizinho do município de Manacapuru, a lixeira era literalmente dentro da cidade. O prefeito que assumiu, o prefeito Raimundo Chicó,
transportou aquele lixo de balsa para Manacapuru, parece que numa espécie de capacidade de enxergar o futuro, porque logo em seguida veio a maior enchente de todos os tempos, o que certamente faria com que todo aquele lixo descesse rio abaixo. Então o senhor vai em Anamã, Manacapuru, o deputado Regis, Tefé ontem, vergonhosamente um péssimo exemplo, e ali quando se fala de lixo, a gente está falando de ratos, moscas, baratas, urubus, tudo enfim. E aí eu concordo com Vossas Excelências quando diz, nós estamos no caminho errado no que diz respeito à questão das prioridades que elegemos. Muitas vezes a gente tem, já concluo, senhor presidente, a gente tem como prioridade atender uma necessidade. Vou lhe dar um exemplo, bem aqui o município vizinho de Presidente Figueiredo. O senhor vai no primeiro ramal, o ramal do Urubuí tem 11 quilômetros de extensão, tem 2 ladeiras logo no início, o ônibus entra para pegar as crianças lá no final do ramal. Se no seu retorno, ao final da aula, der uma chuva, ele fica na primeira ladeira e aquelas crianças têm que andar a pé 11 quilômetros para voltar para suas casas, senão tem que dormir na casa de alguém, a título de favor. Eu estou falando do município Presidente Figueiredo, que é um município que possui a 3ª arrecadação do Estado. E falo de uma outra situação que é tão grave quanto a do lixo. Se formos lá, ou seja, o lixo é um pouquinho afastado, mas a gente vê o seguinte, ou seja, que as prioridades eleitas por cada um é diferente daquilo, da necessidade real, quando se faz uma avaliação sobre quais são as consequências de se ter um lixão dentro da cidade, é o que está acontecendo com Parintins, problemas para a saúde pública, você termina se gastando muito mais tratando aquilo que poderia ser evitado. Daí eu finalizo cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz e pedindo a todos naturalmente que possam pensar nisso que Vossa Excelência faz referência, refletir sobre prioridade. Muito obrigado. Obrigado pelo parte, deputado Vicente. Eu concluo só pedindo que nós possamos transformar esse compromisso em garantia de recursos para esse tipo de ação. Então amanhã eu protocolo o projeto de lei vinculando um percentual do FTI, que é um fundo para investimento no interior, que fique vinculado à aplicação e construção de aterro sanitário nos municípios. Muito obrigado, senhor presidente.